A chuva caía em torrentes, uma cortina densa que obscurecia a visão da estrada. O som das gotas batendo no para-brisa do carro se misturava com o som constante do vento, criando uma sinfonia de agonia. A estrada à frente era quase invisível, e as luzes fracas dos faróis do carro mal conseguiam cortar a escuridão impenetrável. Não havia placas, não havia cidades à vista, apenas a estrada que se estendia como um túnel interminável, com a chuva caindo como uma pesada capa de solidão. Os pneus do carro deslizavam na pista molhada, fazendo um som abafado que parecia se perder na vastidão do nada. No banco do motorista, a única companhia era a luz fraca do painel, piscando ocasionalmente como se estivesse tentando alertar para algo que não podia ser visto, mas que estava sempre à espreita. O motorista, um homem de meia idade chamado Lucas, começava a sentir um calafrio que não tinha nada a ver com a temperatura da noite. Ele sabia que essa estrada era conhecida por ser isolada, mas nunca imaginou que o medo pudesse se infiltrar de forma tão silenciosa. A chuva forte, o vento que sussurrava entre as árvores e a sensação de estar completamente só tornavam o ambiente mais opressor. Não havia sinal de telefone, nada que o conectasse ao mundo exterior, além de uma rádio que tocava músicas antigas e um farol que parecia lutar contra a escuridão. Tentando se distrair, Lucas mexia no botão do rádio, tentando encontrar algo para afastar a sensação de desconforto. Mas a música logo começou a falhar, estalando em estática. Ele girou o botão para mudar a estação, mas não encontrou nada além do silêncio. Sua respiração ficou mais profunda, e ele sentiu que algo estava errado. Olhou pelo retrovisor. O farol dos outros carros não aparecia em nenhum lugar atrás dele, mas o caminho à frente se estendia em uma linha invisível, sem fim. Quando o carro virou uma curva fechada, Lucas apertou os olhos para tentar enxergar melhor, mas a visibilidade era praticamente zero. Ele acelerou um pouco, mas parecia que a estrada não ia acabar. A sensação de não estar indo a lugar nenhum era sufocante. De repente, ouviu algo. Um som baixo, distante, mas claro o suficiente para despertar sua atenção. Ele reduziu a velocidade e escutou novamente. A batida da chuva era constante, mas havia algo mais, como o som de pneus deslizando na estrada atrás dele. Lucas olhou pelo espelho retrovisor. Nada. Respirando aliviado, ele tentou se convencer de que era só a sua mente brincando com ele. A estrada era longa e solitária, e a sua mente estava apenas criando sons a partir da solidão e do cansaço. Mas o som começou de novo. O barulho de pneus na pista. Agora mais claro. Como se alguém estivesse atrás dele, dirigindo na mesma estrada. Lucas olhou para o espelho novamente, mais nervoso desta vez, e o farol de um carro apareceu. Mas estava muito distante. Não era possível ser o som de outro carro tão distante. Ele aumentou a velocidade sem perceber, tentando afastar o medo que começava a tomar conta dele. O som não desapareceu. Pelo contrário, parecia que estava se aproximando, como se estivesse sendo seguido, mas sempre mantendo a mesma distância. Ele tentou ignorar, mas o desconforto cresceu. Uma sensação de ser observado, de estar em perigo, tomou conta dele. Olhou pelas janelas laterais, procurando qualquer sinal de outro veículo, qualquer movimento, qualquer coisa que justificasse esse medo crescente. Mas não havia nada. Só a chuva e o som da estrada. O carro que o seguia parecia aumentar sua velocidade, ou talvez fosse o medo de Lucas que fizesse tudo parecer mais rápido. Ele começou a suar, suas mãos tremiam levemente no volante. Olhou novamente para o espelho. Agora, o carro estava mais perto. Os faróis brilhavam intensamente, mas o que o incomodava era a distância. Não fazia sentido. Como o carro conseguiu se aproximar tão rápido, sem fazer nenhum ruído de motor? Tentou ignorar, dizendo a si mesmo que era apenas a imaginação, o cansaço e o silêncio absoluto da estrada brincando com sua mente. Mas ele não conseguia. Cada vez que acelerava, o som do carro atrás dele parecia ficar mais próximo. A angústia tomava conta de Lucas. Ele tentou ligar para a polícia, mas o celular não pegava sinal. Nada. Só a estática. Acelerar mais parecia não adiantar. A chuva agora estava torrencial, e o vento parecia empurrar o carro na direção do abismo. O medo ia crescendo, e a sensação de que algo estava errado tomava conta de seu corpo. Começou a sentir uma pressão no peito, como se estivesse sendo sufocado por algo invisível. O medo de ser seguido, de não estar sozinho, de algo que ele não conseguia entender, só aumentava. Decidiu então tentar uma manobra arriscada, virar em uma estrada lateral, desviar, talvez até se esconder. Com a respiração ofegante, Lucas acelerou o carro em uma curva acentuada e tomou a saída direita, esperando se afastar da estrada principal e do carro misterioso que o perseguia.
Mas o som dos pneus atrás dele não diminuiu. Pelo contrário, parecia que o outro carro estava a cada segundo mais perto. Olhou pelo retrovisor mais uma vez, e seu coração parou. O carro que o seguia, agora, estava bem atrás dele. Os faróis brilhavam fortemente, mas Lucas não conseguia ver quem estava dirigindo. Não havia silhueta no banco do motorista. Não havia ninguém visível. Apenas os faróis, fixos e penetrantes, como olhos de uma criatura que observava da escuridão. A tensão tomou conta de Lucas. Tentou acelerar mais, mas sentiu o carro deslizar perigosamente na pista molhada. Ele olhou pelo retrovisor e viu o carro se aproximando rapidamente, mas a estrada à frente estava escura e desconhecida. Ele não sabia para onde a curva o levaria. E o carro que o perseguia continuava ali, sempre atrás, nunca ultrapassando, mas nunca deixando de se aproximar. A angústia tomava conta de seu corpo. Ele tentou olhar pelas janelas, mas tudo o que conseguia ver era chuva, em um ritmo quase frenético, batendo contra o vidro. A sensação de não estar sozinho, de ser observado por uma presença invisível, aumentava a cada segundo. Ele sentia que a estrada não era mais um caminho, mas uma prisão. De repente, o farol do carro atrás dele se apagou. Lucas não sabia se isso era um alívio ou se a escuridão que se seguiu o aterrorizava ainda mais. O silêncio que se seguiu foi profundo, uma quietude que fazia seus sentidos falharem. Ele olhou para os lados, mas não havia sinal de vida. A estrada parecia não ter fim. E, então, algo se moveu na escuridão à frente. Com o silêncio tomando conta da estrada, Lucas sentiu um arrepio percorrer sua espinha. A sensação de estar sendo observado voltou com força, e ele não sabia mais se o medo vinha do som dos pneus atrás dele ou da estranha quietude à sua volta. A estrada parecia se alongar infinitamente, e o farol dianteiro, agora fraco, iluminava uma trilha de chuva que mais parecia um túnel escuro. Ele acelerou mais uma vez, mas o carro deslizou um pouco na pista molhada, forçando-o a corrigir a direção rapidamente. Olhou pelo retrovisor, mas não havia mais o carro que o perseguia. A escuridão estava cheia de promessas de coisas que ele não podia ver, e isso deixava mais assustado do que a simples ideia de ser seguido. Ele pensou em parar e esperar. Mas parar naquela estrada parecia mais aterrorizante do que continuar, e ele sabia que não poderia deixar a pressão da chuva e o som da estrada dominá-lo completamente. De repente, os faróis à sua frente começaram a brilhar mais forte, iluminando uma curva acentuada na estrada. O carro deslizou em direção à curva, os pneus patinando levemente na pista molhada. Ele tentou tomar a curva com precisão, mas a visibilidade estava tão baixa que, no último momento, teve que frear com força. Quando o carro parou, Lucas respirou fundo, tentando controlar os batimentos acelerados do coração. A chuva havia diminuído um pouco, mas a estrada ainda parecia não ter fim, e o som da água correndo pelas beiradas da pista era ensurdecedor. Ele ficou ali por um momento, imóvel, ouvindo a chuva batendo nas janelas e esperando algo acontecer. Foi quando ele percebeu que não estava mais sozinho. À sua direita, onde o farol mal iluminava a escuridão, uma figura apareceu de repente, parada ao lado da estrada. Lucas quase não acreditou no que via. Era uma mulher. Ela estava vestida de branco, o vestido ensopado pela chuva, mas o que o deixava mais aterrorizado era a expressão vazia em seu rosto. A mulher não se movia, apenas olhava para ele, como se o estivesse esperando. Lucas não sabia o que fazer. A figura estava tão próxima, mas parecia flutuar na beira da estrada, como se fosse parte da neblina, parte da chuva. Ele pensou em continuar dirigindo, mas o medo de atropelar alguém, ou pior, de ignorar o que parecia ser um pedido silencioso de ajuda, o paralisou. A mulher então se moveu. Lentamente, ela caminhou até o carro, com os pés descalços, como se não sentisse a chuva ou o frio. Lucas sentiu um pavor profundo. Ele tentou ligar o carro novamente e acelerar, mas sua mão tremia tanto que não conseguiu. Os faróis do carro pareciam iluminar a mulher cada vez mais, mas, à medida que ela se aproximava, ele não via seus olhos. Não havia nada ali. Só uma escuridão profunda, como se a mulher não fosse humana. Ela chegou até o vidro do motorista e, sem dizer uma palavra, olhou diretamente para Lucas. O silêncio era absoluto, quebrado apenas pelo som da chuva e pela respiração apressada dele. Os segundos pareciam se arrastar, como se a mulher estivesse esperando por algo, ou talvez estivesse apenas observando. Foi quando ela finalmente abriu a boca. Mas as palavras que ela disse, ou talvez murmurou, não fizeram sentido. Sua voz era apenas um sussurro indistinto, como se as palavras não pertenciam ao mundo real. Lucas, apavorado, finalmente conseguiu acelerar o carro, tirando os olhos dela para se concentrar em seguir adiante.
A mulher não se mexeu, mas quando ele olhou novamente para o retrovisor, seus faróis brilharam forte, iluminando a estrada que agora parecia estar coberta por uma neblina ainda mais espessa. A figura desapareceu, e tudo ficou em silêncio novamente. Mas a sensação de que ele não estava sozinho na estrada não o deixou. Algo dentro dele sabia que a mulher não era real. Ou talvez fosse. Ele não sabia mais o que pensar. À medida que ele continuava sua jornada, a estrada parecia se transformar à sua volta. As árvores nas margens estavam mais altas agora, e a chuva parecia ficar mais intensa. Não havia mais curvas à frente, mas uma reta infinita que o levava para longe de tudo que ele conhecia. O caminho à sua frente se estendia sem fim, como um labirinto sem saída. Mas ele não poderia parar. Não agora. E foi nesse momento que ele ouviu, mais uma vez, o som distante dos pneus atrás dele. O carro que o seguia havia retornado. O medo se intensificou em Lucas. Ele olhou para os espelhos, mas não viu nada. Não havia carro atrás dele. Nenhum farol. Mas o som estava lá. Continuava, cada vez mais perto, até que parecia que o veículo estava prestes a bater em sua traseira. Ele não queria olhar novamente, mas a pressão em seu peito era insuportável. Ele se sentia observado, perseguido, e sabia que não havia como escapar. Cada vez que ele tentava acelerar, o som se aproximava ainda mais, até que ele não soube se era o carro atrás dele ou sua própria mente que o estava fazendo enlouquecer. O medo o estava consumindo, e ele sabia que não poderia mais suportar a solidão da estrada. O som dos pneus atrás dele era inconfundível, e o silêncio após as curvas parecia ser uma armadilha. Foi então que ele viu algo à frente, algo que ele não poderia ignorar. A estrada parecia se dividir em duas. Uma das trilhas estava coberta por uma espessa neblina, mas a outra parecia iluminada por uma luz suave, como se uma presença invisível estivesse esperando. Algo o atraía para aquele caminho. Mas, antes que ele pudesse decidir qual direção tomar, uma figura apareceu na pista à sua frente. A figura na pista frente estava mais nítida agora, revelando-se como uma sombra alta e esquelética, que parecia se esticar para o alto, como se estivesse se desmaterializando na neblina. A chuva não parecia tocá-la, como se ela estivesse imune ao mundo ao seu redor. O que mais inquietava Lucas era que, à medida que o carro se aproximava, a figura não se movia. Ela não se afastava, não se aproximava. Estava ali, estática, esperando por ele, como se fosse parte do próprio caminho. Ele freou bruscamente, sentindo os pneus deslizarem na pista molhada. O som dos pneus patinando era abafado pelo retumbar da chuva, mas algo dentro dele sabia que não era o momento de parar. No entanto, ele não conseguia acelerar, não conseguia desviar. Algo prendia, como se o simples ato de desviar fosse o convite para algo pior. A figura continuava parada, seus olhos brancos e vazios brilhando na escuridão. Quando Lucas olhou para ela, foi como se os próprios faróis do carro fossem engolidos por aquele vazio. Ele tentou voltar a olhar para a estrada, mas a figura estava lá, em sua mente, em seu campo de visão, e ele não conseguia mais focar no que estava à sua frente. Sem pensar, ele girou o volante e passou por ela, a sensação de ser observado crescendo com cada segundo. O carro balançou, deslizando ligeiramente na chuva, mas conseguiu manter o controle. Quando olhou pelo retrovisor, a figura estava novamente lá. Mas agora, ela não estava mais parada. Ela o seguia, sem mover um músculo, como se a estrada fosse sua morada. Ela andava lentamente, imune ao movimento do mundo ao redor. Lucas sentiu uma onda de pânico tomando conta dele. Ele não sabia se aquilo era real ou se sua mente o estava pregando uma peça, mas a sensação de estar sendo perseguido não o deixava em paz. O farol dianteiro brilhou mais uma vez, e quando ele olhou para frente, percebeu que a estrada à sua frente havia se transformado. Não havia mais árvores. Não havia mais o som da chuva batendo no vidro. Tudo estava quieto, mas a sensação de que ele estava indo para algum lugar proibido, um lugar onde a lógica não se aplicava, tomava conta dele. Ele olhou para os lados, em busca de uma saída. Mas não havia saída. A estrada agora parecia um túnel infinito, sem fim, sem alternativas. E o som, aquele som de pneus deslizando sobre a pista, ainda estava ali. Ele não sabia se vinha de seu próprio carro ou de algo que o estava seguindo, mas sabia que não podia ignorá-lo. Se tentasse parar, algo aconteceria. Se tentasse acelerar, aquilo o alcançaria. O vento uivava ao redor do carro, e a neblina parecia engolir tudo ao seu redor. Cada vez mais, Lucas sentia que estava perdendo o controle da situação. Ele não sabia mais se estava correndo de algo ou se estava sendo atraído para algo. Foi então que, à sua esquerda, ele viu um reflexo. Algo brilhante,
Um ponto de luz que apareceu repentinamente na neblina. O reflexo estava se movendo, acompanhando o movimento do carro, como se estivesse observando seus passos. Ele piscou, e a luz desapareceu, como se tivesse sido engolida pela escuridão. Mas no momento seguinte, ela voltou, mais intensa do que antes, como um farol em meio à tempestade. Com o coração disparado, Lucas tentou acelerar mais uma vez, mas algo fez hesitar. Ele sentiu uma pressão em seu peito, como se estivesse sendo puxado para aquele reflexo. Algo dentro dele dizia que precisava parar, que não deveria ir mais longe, que aquele caminho não levava a lugar algum. Mas ele não conseguia resistir. Lentamente, ele reduziu a velocidade e virou o volante para o ponto de luz que agora parecia se tornar uma estrada iluminada à sua frente. O carro desceu por uma pequena ladeira, e a cada metro que avançava, a luz se tornava mais brilhante, mais convidativa. Lucas não sabia o que estava acontecendo, mas parecia que ele não tinha escolha. Era como se a estrada estivesse chamando, como se ele fosse levado por uma força que não conseguia entender. Quando o carro finalmente parou, Lucas se deu conta de que não estava mais na estrada principal. O que antes parecia ser uma via normal agora estava envolto em uma escuridão densa e opressiva, e a chuva parecia ter parado de cair. O som da tempestade havia cessado completamente, e o único som que ele conseguia ouvir era o bater acelerado de seu coração. Ele olhou para fora do carro, tentando identificar o que estava ao seu redor. Mas nada se movia. Não havia mais estradas, nem árvores. Era como se ele tivesse entrado em outro lugar, um espaço onde o tempo e a realidade se curvavam para algo que não fazia sentido. Ele ficou ali, imóvel, sentindo um arrepio crescente, esperando algo acontecer. Foi então que ele ouviu o som mais aterrorizante de todos, um sussurro. Um sussurro suave, vindo de dentro da neblina. Era uma voz, mas não uma voz humana. Era algo distante, algo que parecia vir de outro tempo, outro lugar. Ele não conseguia entender o que estava sendo dito, mas sabia que era algo importante, algo que ele precisava ouvir. E antes que pudesse reagir, ele sentiu a presença de alguém ao seu lado. A porta do carro se abriu lentamente, e Lucas, em pânico, olhou para o banco ao lado. Ninguém estava lá. Mas ele sabia, sem sombra de dúvida, que não estava mais sozinho. A presença ao lado dele parecia palpável, como se algo invisível estivesse observando cada movimento de Lucas. Ele olhou para o banco ao lado e, embora não houvesse ninguém ali, a sensação de que algo havia se materializado ali, invisível aos seus olhos, fazia o ar ao seu redor ficar denso, pesado. O sussurro continuava, ecoando em sua mente. Ele sentiu uma pressão crescente em seu peito, como se estivesse sendo envolvido por uma força invisível, um peso que não podia ver, mas que definitivamente estava ali. O farol dianteiro do carro ainda iluminava uma estrada que parecia desmoronar aos poucos, como se a terra estivesse se afastando do carro e deixando para trás. Mas a visão à sua frente não era de uma estrada comum. Em vez disso, a neblina densa se dissipava lentamente, revelando uma série de pedras, como se ele tivesse se desviado para um lugar antigo, esquecido pelo tempo. O chão estava coberto por uma camada espessa de musgo e raízes entrelaçadas, e o ar estava impregnado com cheiro de terra molhada, uma umidade estranha e sufocante. Lucas não sabia mais o que fazer. A estrada desaparecia em um labirinto de rochas e vegetação, como se ele estivesse sendo levado para um destino onde não havia mais retorno. Ele olhou para o retrovisor, mas não viu mais os faróis do carro que o havia seguido. O que ele viu, em vez disso, foi uma sombra escura, uma figura que parecia se mover entre as árvores. Seus olhos não conseguiam focar naquilo direito, como se a sombra estivesse distorcida, fora de lugar. O som do sussurro aumentou em volume, agora mais claro, mais próximo, e, por um momento, ele acreditou que estava ouvindo palavras. Mas as palavras eram distorcidas, arrastadas, e ele não conseguia entendê-las. Era como se alguém estivesse tentando se comunicar com ele, mas as palavras nunca chegavam à sua mente com clareza, como se estivessem presas em um lugar entre o real e o irreal. Saia daqui! Era o que ele finalmente conseguiu entender. Uma ordem, uma voz que parecia vir das profundezas da própria terra. O medo, agora, estava completamente dominando Lucas. Ele não sabia mais se estava em um pesadelo ou em um lugar real. O que mais o aterrorizava não era a estranheza do ambiente, mas o fato de que ele sentia como se fosse o único ser humano naquele mundo, como se tudo ao seu redor fosse uma ilusão construída para prender sua mente. Tentando controlar o pânico, ele olhou mais uma vez para os lados. As árvores ao redor estavam em silêncio absoluto, sem o menor movimento. Mas então, ele notou algo peculiar. No tronco de uma das árvores, havia algo marcado, algo como um símbolo.
Ele não conseguiu distinguir o que era, mas sentiu uma estranha conexão com aquele símbolo. Era como se fosse um aviso, uma marca deixada por algo que havia passado ali muito antes dele. Antes que pudesse pensar mais sobre isso, uma sombra se moveu rapidamente na sua direção. Lucas virou-se abruptamente, o coração disparado. Não era mais um movimento no retrovisor ou na estrada à frente. Era algo que estava ao seu lado, em carne e osso, e o som de passos lentos e pesados pôde ser ouvido sobre o solo molhado. Ele não teve coragem de olhar para o lado direito, mas o medo era tão intenso que ele sabia que algo estava ali, algo estava observando, aproximando-se com passos meticulosamente lentos e controlados. Lucas então percebeu que o som da chuva já não estava mais presente. A tempestade havia desaparecido. A única coisa que restava era a respiração pesada e ofegante que ele sentia em sua própria garganta, misturada com o som daquelas presenças. Os passos se aproximaram mais, e a luz do farol fraco do carro iluminou uma figura à beira da estrada. Quando Lucas olhou para a figura, seus olhos se arregalaram de horror. Era um homem, mas sua aparência estava distorcida, como se sua forma estivesse sendo sugada pela escuridão ao seu redor. Seus olhos eram completamente negros, sem pupilas, e seu corpo parecia desintegrar-se à medida que ele se aproximava, tornando-se uma forma abstrata e monstruosa. Você não deveria estar aqui, a voz veio do homem, mas parecia mais um sussurro coletivo, como se fosse a união de várias vozes que se fundiam em uma só. Lucas ficou paralisado, incapaz de se mover ou reagir. A presença do homem, ou daquilo que ele representava, era esmagadora. A voz, agora mais forte, continuou: a estrada não é para você. O caminho que você escolheu leva à perdição. Lucas não sabia se estava sonhando ou se estava vivenciando algo real, mas o terror em seu peito mantinha alerta, sem poder desviar os olhos daquela figura monstruosa. O homem estendeu a mão em sua direção e, naquele momento, Lucas sentiu uma onda de frio percorrer seu corpo, como se tivesse sido tocado pela morte. O ar ao seu redor ficou gélido, e a sensação de estar sendo consumido pela escuridão aumentou. Mas, ao invés de ser atingido pela mão daquela figura, Lucas conseguiu, com um esforço desesperado, dar partida no carro. O motor roncou com força, e ele acelerou com toda a sua força, dirigindo cegamente para longe da figura e do terror que se aproximava. O som do carro rasgando a neblina era tudo o que ele conseguia ouvir. Não havia mais sussurros. Não havia mais sombras. Apenas a estrada, ainda mais escura, e o som de seus próprios gritos, que ele não conseguia perceber. A visão à sua frente, no entanto, mudou mais uma vez. A estrada estava agora bloqueada por enormes árvores caídas, formando uma parede impenetrável à sua frente. Lucas não sabia o que fazer. O medo dominava, e ele não sabia se estava em um pesadelo sem fim ou se aquilo era uma realidade horrível e impossível de escapar. Ele freneticamente tentou manobrar o carro, mas estava preso. Era como se a estrada tivesse se fechado ao seu redor, tornando-se um labirinto sem saída. E então, a voz voltou, mais forte e mais clara do que nunca. Você não pode sair daqui. Lucas olhou desesperado para as enormes árvores caídas à sua frente. Ele estava preso, encurralado, sem saída. A parede de madeira parecia impossível de ultrapassar, como se o próprio mundo estivesse se fechando sobre ele. Ele tentou dar ré, mas o carro estava atolado na lama, preso entre raízes e galhos quebrados. O volante tremia em suas mãos, como se o próprio carro estivesse sentindo o peso do medo que ele carregava. Ele apertou o pedal do acelerador, mas o carro não se mexeu. A escuridão ao seu redor se tornava mais densa a cada segundo que passava. O ar estava espesso, e ele sentia como se a pressão da neblina, da chuva cessante, estivesse cada vez mais intensa, esmagando-o. O medo tomava conta de seu corpo, fazendo sua respiração ficar cada vez mais rápida e superficial. Ele não sabia o que fazer. As palavras do homem ainda ecoavam em sua mente, como um aviso sinistro que não podia ser ignorado. Você não pode sair daqui. Era uma sentença, uma condenação. Com o coração batendo descontroladamente, Lucas virou o olhar para o retrovisor, na esperança de ver algo, qualquer coisa que pudesse indicar uma saída, mas o que viu o fez quase perder a razão. Atrás dele, emergindo da escuridão como uma sombra rastejante, estava a figura. A mesma presença que o havia seguido desde o início da estrada. Seus olhos negros e profundos brilharam no espelho, e Lucas sentiu um arrepio tão forte que quase não conseguiu respirar. Era como se aquela coisa o estivesse vigiando, esperando por seu próximo movimento. Ele virou rapidamente o rosto de volta para frente, mas o que viu fez sua mente quase se desconectar da realidade. À sua frente, mais figuras começaram a surgir, saindo das sombras, cada uma mais distorcida que a anterior.
O homem que ele havia visto, com seus olhos negros e forma mutável, agora estava acompanhado por outras presenças, figuras altas e magras, com rostos indistintos, mas cujos corpos pareciam desfeitos, dissolvendo-se na neblina. Suas mãos se estendiam lentamente em direção a Lucas, como se quisessem tocá-lo, como se quisessem puxá-lo para aquele lugar de escuridão onde ele sabia que não deveria estar. A voz voltou, agora mais próxima, mais clara. A estrada nunca foi sua. Você não pertence a esse lugar. O som da voz parecia cortar a densa neblina, invadindo os pensamentos de Lucas, fazendo sentir como se sua própria mente estivesse sendo arrancada de seu corpo. Era como se a estrada, a chuva, o carro e até mesmo ele fossem parte de uma ilusão, algo que estava sendo manipulado por forças além de sua compreensão. Ele fechou os olhos, tentando se concentrar, tentando entender o que estava acontecendo. Quando os abriu novamente, o mundo ao seu redor tinha mudado. O carro não estava mais preso entre as árvores caídas. Em vez disso, a estrada à sua frente estava vazia. Não havia mais árvores, não havia mais neblina. Tudo ao seu redor estava completamente apagado, como se a realidade tivesse sido apagada por uma borracha invisível. Não havia mais som, não havia mais vida. Só o silêncio absoluto. O carro estava parado em um vazio absoluto. Lucas olhou para os lados, mas não havia nada. A estrada desapareceu. O céu estava completamente negro, sem estrelas, sem lua. A única coisa que restava era o som de sua respiração, o som do seu coração batendo forte no peito. Ele estava perdido em um lugar onde o tempo parecia não existir, onde o espaço estava distorcido e onde ele era o único habitante. Você não pode sair daqui, a voz sussurrou novamente. Mas desta vez, não parecia mais distante. Estava dentro de sua cabeça. Ele sentiu como se a voz estivesse se infiltrando em seus pensamentos, mexendo com sua mente de forma profunda e perturbadora. Ele tentou gritar, mas sua voz não saía. Ele tentou abrir a porta do carro, mas estava trancada. Ele estava preso, mais do que nunca. De repente, as figuras começaram a se aproximar novamente, saindo das sombras e se materializando diante de Lucas. Seus olhos, agora ainda mais profundos e sem vida, estavam fixos nele. Eles estavam próximos, mais próximos do que ele jamais imaginou que seriam. Ele sentia que não poderia escapar, que ele havia se perdido para sempre naquele lugar amaldiçoado. As mãos se estenderam para ele, tocando sua pele fria, e ele sentiu um choque gelado percorrendo todo o seu corpo. Ele gritou, mas não havia som. A presença dessas entidades, essas figuras de sombras e escuridão, era opressiva, sufocante. O carro começou a tremer, as portas se abriram lentamente, como se o convidassem a sair. Ele sabia que não deveria, mas o que mais ele poderia fazer? Ele não podia ficar ali, não poderia. E, com o último impulso de coragem, ele empurrou a porta do carro com toda a sua força e saiu para o vazio. Mas quando seus pés tocaram o chão, ele percebeu que não estava mais no controle de seu próprio corpo. Suas pernas não respondiam, suas mãos estavam imóveis. Ele estava sendo puxado, arrastado pelas figuras, para o centro daquele vazio. Ele lutou contra elas, tentou gritar, mas nenhuma palavra saiu. O que ele sentia agora não era só medo. Era um pavor que ia além da compreensão humana, uma sensação de que ele estava sendo absorvido por algo muito maior do que ele. O silêncio tomou conta novamente, mas era um silêncio denso, carregado de maldade. Ele não sabia mais o que estava acontecendo, mas uma coisa ele sabia com certeza: ele nunca sairia de lá. As figuras desapareceram. O vazio ficou absoluto. E com isso, Lucas se perdeu para sempre. A sensação de estar preso, perdido, se arrastando por uma realidade distorcida, como se estivesse sendo sugado para um lugar sem saída, era o que mais consumia a mente de Lucas. Mas ele não sabia se estava realmente perdido ou se estava sendo guiado por uma força maior, algo além de sua compreensão. O silêncio que o cercava era absoluto, mas por um breve momento, algo no fundo de sua mente se agitou, uma pequena centelha de consciência que lhe dizia que ele ainda não havia terminado. Aquele vazio, aquela escuridão, ainda não havia consumido por completo. Foi então que ele acordou. Ou melhor, pensou que acordou. O primeiro som que ele ouviu foi o ronco do motor do carro. Quando abriu os olhos, ele estava de volta ao volante, a chuva batendo levemente no vidro, e a estrada à sua frente parecia normal. Não havia mais figuras, não havia mais sombras, não havia mais nada além de uma noite chuvosa e uma estrada deserta. Mas o ar ainda estava pesado, e o medo continuava pulsando em suas veias, como uma lembrança de algo que ele não poderia esquecer.
Ele olhou para os retrovisores, tentando encontrar alguma pista do que havia acontecido, mas a estrada estava vazia, imutável. Ele girou o volante, quase mecanicamente, seguindo o caminho à frente. A chuva continuava a cair, mas agora parecia mais calma, quase como se o ambiente estivesse em sintonia com o que ele sentia. A estrada parecia o levar a lugar nenhum, mas Lucas sabia que precisava continuar. Era como se ele tivesse sido forçado a seguir esse caminho, como se a estrada tivesse um poder sobre ele. Não posso parar, ele murmurou para si mesmo, tentando convencer-se de que ainda estava no controle. Mas, ao olhar para os lados, percebeu que algo estava diferente. As árvores ao longo da estrada pareciam mais densas, mais sombrias. O som da chuva parecia vir de algum lugar mais distante, e a estrada parecia se estender sem fim, como se estivesse se dilatando para algo que ele não podia compreender. Ele apertou o volante com mais força, tentando afastar as imagens que começavam a se formar em sua mente. As figuras, o vazio, as vozes, tudo aquilo parecia ter sido um pesadelo. Mas uma sensação estranha persistia, como se tudo aquilo estivesse se repetindo, como se ele estivesse preso em um ciclo sem fim. Ele não sabia se estava acordado ou se ainda estava em um estado de transe, sendo levado por uma força maior que o controlava. A estrada à sua frente parecia nunca mais acabar. Ele dirigia há horas, mas a paisagem estava sempre a mesma, as mesmas árvores sombrias, o mesmo caminho molhado pela chuva incessante. Algo dentro dele lhe dizia que ele já havia percorrido aquele trecho antes, mas não havia nada que pudesse confirmar isso. A estrada era a mesma, mas a sensação de déjà vu o estava consumindo. Foi então que ele viu, à distância, uma luz fraca, um ponto de luz no horizonte. Era uma luz solitária, quase tímida, mas o simples fato de vê-la trouxe a Lucas uma sensação estranha de alívio, como se ele tivesse finalmente encontrado um caminho para sair. Ele acelerou o carro, na esperança de que aquele ponto de luz fosse a chave para sua libertação, mas quanto mais se aproximava, mais a luz parecia se afastar. Ela estava lá, mas parecia sempre um pouco mais distante, como se estivesse jogando um jogo de esconde-esconde com ele. Isso não é real, Lucas sussurrou, tentando afastar a sensação de que ele estava preso em uma ilusão. Mas a luz continuava a brilhar à sua frente, inatingível, provocadora. Ele olhou para o retrovisor mais uma vez, na esperança de ver alguma mudança, algum sinal de que ele estava indo na direção certa. Mas tudo o que ele viu foi a escuridão, vazia e opressiva. O ponto de luz desapareceu. Não foi um apagamento súbito, mas uma transição lenta, como se a luz estivesse se fundindo com a própria escuridão, sendo engolida pelo abismo. Lucas parou o carro, sentindo a pressão aumentar em seu peito. Ele queria gritar, queria entender o que estava acontecendo, mas a única coisa que ele podia fazer era encarar o vazio à sua frente. Ele desligou o motor, mas o som do silêncio foi ainda mais profundo, mais assustador. E foi nesse momento que a figura apareceu novamente. Não era a mesma figura que ele tinha visto antes, mas havia algo de familiar nela. A presença, o vazio, a maneira como ela se movia sem fazer som algum. Ela estava à beira da estrada, uma sombra alongada, que se esticava para fora da neblina, mas que não se movia em sua direção. Ela apenas estava lá, observando-o, aguardando o momento certo para se aproximar. Lucas não sabia o que fazer. Ele estava paralisado, como se sua mente não conseguisse processar o que estava acontecendo. Era como se a estrada, a chuva, a própria realidade estivessem sendo manipuladas por algo maior, algo além de sua compreensão. Ele não sabia se deveria sair do carro ou se deveria simplesmente esperar. A figura parecia saber que ele estava ali, mas não havia pressa. Ela estava calma, silenciosa, aguardando o momento certo para agir. A chuva aumentou, batendo com força no teto do carro, mas Lucas não conseguia se mover. Ele sentia que estava sendo observado, vigiado, mas não sabia se a figura queria algo dele ou se apenas estava esperando. O tempo parecia ter desacelerado, os minutos se estendendo como horas, e a sensação de ser uma peça em um jogo que ele não compreendia crescia a cada segundo. Quando ele finalmente olhou para frente, viu que a estrada havia mudado. As árvores estavam mais próximas, quase ameaçadoras, e o caminho parecia apertado, como se estivesse sendo forçado a seguir por um túnel natural. Ele tentou ligar o motor novamente, mas nada aconteceu. O carro estava imóvel, como se a estrada estivesse se recusando a deixá-lo ir. Ele não estava mais no controle. A presença se aproximou lentamente, seus olhos brilhando na escuridão, como se estivesse se aproximando dele, quase tocando sua alma. Ele sabia que não havia mais como escapar. O que quer que fosse essa entidade, ela já o havia marcado. Ele sentiu uma pressão em seu peito, como se estivesse sendo consumido pela escuridão,
como se fosse a última peça de um quebra-cabeça que estava prestes a se completar. Você já está aqui, a voz sussurrou, e Lucas não conseguiu mais distinguir se estava ouvindo com seus ouvidos ou com sua mente. E naquele momento, ele entendeu. Ele não estava preso na estrada. A estrada, na verdade, estava dentro dele. O silêncio que se seguiu foi ainda mais opressor, mais profundo. A voz, que Lucas jurava ter ouvido, agora se transformava em um eco distante, como se ressoasse de dentro de sua própria mente. Ele tentou se mover, mas seu corpo estava imóvel, paralisado pela mesma força que parecia comandar a estrada e a escuridão ao seu redor. Ele não conseguia mais distinguir o que era real e o que era parte da ilusão que o envolvia. A sensação de estar dentro de um pesadelo interminável, um ciclo sem fim, o consumia cada vez mais. A figura à beira da estrada, aquela presença sombria e misteriosa, estava agora ao lado do carro. Ela não se movia, mas parecia se esticar, como se estivesse se materializando em torno de Lucas, apertando-o, envolvendo-o com suas sombras. Seus olhos, que antes eram apenas pontos distantes de escuridão, agora estavam fixos nele, penetrantes, como se quisessem rasgar sua alma. Lucas tentou olhar para outro lado, mas os olhos da figura o atraíam, como se estivessem hipnotizando. Você não pode escapar, a voz disse novamente, mais forte desta vez, como se estivesse dentro de sua própria cabeça. Esta estrada, você já está nela. Você sempre esteve. As palavras penetraram profundamente, quebrando sua resistência. Ele queria gritar, queria lutar, mas a sensação de impotência o dominava. O carro, a estrada, a chuva, tudo parecia ser uma extensão daquela presença, como se ele estivesse preso em um pesadelo criado especialmente para ele, sem chance de despertar. Ele fechou os olhos, tentando se concentrar em algo, em qualquer coisa que pudesse afastá-lo daquela sensação de sufocamento. Quando os abriu novamente, a estrada tinha mudado. As árvores estavam mais altas, mais escuras, quase como se o estivessem observando. A chuva agora batia com mais força no vidro, mas Lucas não conseguia mais ouvir o som. O mundo ao seu redor parecia distorcido, como se estivesse sendo esticado para além de seus limites. Ele tentou dar partida no carro novamente, mas o motor não respondeu. A sensação de estar preso, de estar em um lugar que não tinha mais fim, era esmagadora. Ele olhou para os lados, tentando encontrar alguma saída, mas tudo o que via eram árvores intermináveis e uma escuridão impenetrável. Ele estava em um ciclo, preso em um lugar onde o tempo não passava, onde ele não podia se mover nem escapar. E então, ele percebeu. A estrada não era mais uma estrada comum. Ela não tinha fim, não tinha começo. Era um caminho sem saída, um ciclo de desespero que se repetia eternamente. Ele estava preso ali, não porque não soubesse o que fazer, mas porque ele nunca deveria ter chegado até ali em primeiro lugar. A estrada, as figuras, a neblina, tudo aquilo fazia parte de algo muito maior, algo que ele não podia entender. Ele estava sendo consumido por uma força que não podia ser compreendida, que não podia ser derrotada. A figura à beira da estrada, agora mais próxima, estendeu a mão para ele. Seus dedos longos e finos pareciam derreter na escuridão, como se fossem feitos de sombras líquidas. Lucas sentiu um arrepio profundo, algo gelado percorrendo sua espinha. Ele sabia que não poderia fugir. Ele já havia chegado ao seu destino, e esse destino não tinha fim. Você escolheu a estrada, a voz sussurrou novamente. Agora, você pertence a ela. A mão da figura tocou sua janela, e Lucas sentiu o impacto como se algo fosse forçado em sua alma. O vidro não se quebrou, mas a pressão foi tamanha que ele sentiu como se estivesse sendo puxado para fora do carro, para um abismo de escuridão e desesperança. Ele tentou se afastar, mas algo segurava, como se a estrada estivesse o puxando para dentro dela, para um lugar onde a realidade não existia mais. Ele não conseguia mais pensar. Tudo ao seu redor estava se distorcendo. As árvores, as sombras, as figuras, tudo começava a desaparecer em um borrão de escuridão. O carro, que antes parecia tão sólido, agora parecia desaparecer com ele dentro dele. O chão abaixo de seus pés começou a se desfazer, e ele foi sugado para um vazio sem fim, onde a única coisa que ele podia sentir era o medo, um medo absoluto e esmagador. E então, tudo ficou escuro. Mas não havia silêncio. Não havia a tranquilidade que ele esperava. O som da chuva persistia, mas de uma maneira estranha. Era como se o som fosse amplificado, refletido de maneira grotesca, uma distorção que fazia os nervos de Lucas se arrepiarem. Ele tentou abrir os olhos, mas não conseguia ver nada. Estava completamente imerso em uma escuridão densa, onde o tempo parecia ter parado. Ele sentiu uma presença ao seu lado, e dessa vez não foi a figura que o havia perseguido.
Era algo diferente. Algo ainda mais distante, mais profundo, mais velho. Uma presença que emanava uma força esmagadora, como se estivesse observando desde o início, desde o momento em que ele entrou na estrada. Ele sabia, com uma certeza assustadora, que aquilo não era algo que ele pudesse entender. O som da chuva se intensificou ainda mais, e então, em um flash repentino, a estrada voltou. A estrada estava diante dele, com suas árvores e a névoa que parecia engolir tudo à sua volta. Mas agora, algo estava diferente. Ele sabia que não estava mais no controle. Ele sabia que já havia se tornado parte daquilo. A última coisa que Lucas ouviu foi a voz, sussurrando com uma calma morta. Agora, você é a estrada. E tudo ao seu redor se desfez, levando-o para o vazio novamente. O terceiro relato começa com um novo viajante, alguém que ainda não foi tocado pelas sombras da estrada amaldiçoada. Mas, como é comum nesses caminhos, nada é o que parece ser, e a viagem de Rafael, embora distinta da de Lucas, logo começará a se entrelaçar com o mesmo destino sombrio. Rafael sempre foi alguém que gostava de pegar a estrada sozinho. O silêncio do carro, a solidão e a sensação de liberdade que a estrada proporcionava eram o que o atraiam. Ele tinha um destino, uma cidadezinha distante onde iria passar o fim de semana, descansar e se afastar da rotina. A chuva que começava a cair não o incomodava. Na verdade, ele achava que a chuva trazia uma sensação de calma. O ritmo constante das gotas batendo no vidro parecia hipnotizante, ajudando-o a relaxar enquanto dirigia. Mas algo naquela estrada estava diferente. Embora ele estivesse em uma rota conhecida, algo na paisagem parecia estranho. O céu estava carregado de nuvens pesadas, e a chuva parecia estar se intensificando a cada quilômetro. Rafael não conseguia mais enxergar claramente à frente. A neblina cobria a estrada, e as árvores ao longo da pista pareciam se aproximar demais, criando uma sensação de claustrofobia. Ele tentou manter o foco, mas a estrada parecia interminável, e ele sentia como se algo o estivesse observando, algo que estava além de sua compreensão. Ele olhou para o painel do carro, verificando a velocidade e tentando manter a calma. Mas o medo sutil já começava a se infiltrar. Ele não conseguia entender por que a estrada estava tão deserta, porque não havia mais sinais de vida à sua volta. Onde estavam os outros motoristas? Onde estavam os faróis à distância? A sensação de que algo estava errado crescia dentro dele, mas ele tentou afastá-la. O que ele mais queria naquele momento era chegar à sua cidade, à sua segurança. Foi quando ele começou a ouvir um som. Primeiro, foi uma leve batida, como se algo estivesse batendo no teto do carro. Rafael pensou ser um galho, uma folha carregada pela chuva, mas o som se intensificou. Começou a se transformar em algo mais pesado, como se uma presença estivesse ali, sobre o carro, algo que se movia lentamente. Ele olhou para o espelho retrovisor, mas não viu nada. Não havia mais nenhuma luz, nada além da escuridão à sua volta. A batida aumentou, então ele ouviu uma voz, distante, como um sussurro. Ele não conseguia entender o que a voz dizia, mas ela estava lá, como uma sombra, um lembrete de que ele não estava sozinho. Ele apertou os dedos no volante, tentando se convencer de que estava apenas imaginando tudo aquilo, que era apenas o medo da estrada vazia tomando conta de sua mente. A chuva caía mais forte agora, e o som da água batendo no vidro do carro se misturava com o sussurro. Ele não sabia mais se estava ficando paranoico ou se realmente havia algo ali. Ele sentiu como se estivesse sendo observado, mas quando olhou mais uma vez para o retrovisor, não viu nada além de uma escuridão profunda. Ele tentou olhar pela janela, mas o vidro estava embaçado, impossibilitando qualquer visão clara. E então, a estrada começou a mudar. O asfalto, antes bem cuidado, agora estava rachado, coberto por uma camada de lama que parecia engolir os pneus do carro. As árvores, que antes estavam alinhadas ao longo da pista, agora se inclinavam para frente, como se quisessem fechar o caminho de Rafael. Ele forçou o carro para frente, tentando atravessar aquela selva de vegetação que parecia crescer a cada segundo. Foi quando ele viu. À sua frente, no meio da estrada, havia uma figura. Era uma silhueta indistinta, sem forma definida, envolta em uma névoa espessa. Rafael tentou frear, mas seus pés estavam pesados, como se algo estivesse segurando o carro, impedindo-o de parar. Ele viu a figura mais de perto, e então o medo tomou conta dele. O que ele estava vendo não era humano, não era uma pessoa. Era algo mais profundo, algo que parecia fazer parte da própria escuridão da estrada. Ele girou o volante com força, tentando desviar, mas a figura, como se tivesse lido seus pensamentos, se moveu na frente do carro com uma velocidade assustadora. Rafael sentiu o impacto, mas o carro não parou.
Em vez disso, ele sentiu uma sensação estranha, como se estivesse sendo puxado para fora do veículo, como se a figura quisesse levá-lo embora. Ele gritou, mas o som foi abafado pela chuva, pela névoa, pela própria estrada que parecia devorá-lo. O carro estava indo mais rápido agora, sem que ele pudesse controlar, como se a própria estrada tivesse assumido o comando. Rafael tentou lutar contra a sensação, mas a estrada parecia se esticar, e ele foi levado, não por sua própria vontade, mas por uma força maior, uma força que ele não podia compreender. Ele tentou frear, mas as mãos não respondiam. O volante parecia escorregar entre seus dedos, como se a estrada estivesse o afastando de seu controle. E então, ele ouviu a voz novamente. Ela não era mais um sussurro. Agora, a voz era clara, nítida, e ela parecia vinda de todas as direções. Você sabia que a estrada nunca o deixaria partir, a voz disse, e Rafael soube, com uma certeza absoluta, que ele havia sido escolhido, que ele já estava condenado a percorrer essa estrada até o fim dos tempos. A estrada se alargou à sua frente, como se estivesse levando-o para o infinito, para um lugar onde o tempo e o espaço não significavam nada. Ele olhou para o lado, tentando entender o que estava acontecendo, mas não havia mais nada ali. Não havia mais árvores, não havia mais céu. O carro parecia estar flutuando, suspenso no nada. E então, tudo ficou em silêncio. A estrada desapareceu. O carro, a chuva, a figura, tudo se desfez, e Rafael foi engolido pela escuridão. O silêncio que se seguiu ao desaparecimento da estrada foi absoluto. Não havia som algum, nem chuva, nem vento, nem sequer o leve farfalhar das folhas ou murmúrio do asfalto sendo percorrido. Rafael sentia um vazio profundo, uma sensação de ausência, como se o mundo ao seu redor tivesse sido apagado, como se ele próprio tivesse sido consumido pela própria escuridão que agora o envolvia. Não havia luz, não havia sombra, nada para focar. Apenas o nada absoluto. Ele tentou mover-se, mas não sabia se ainda estava de fato dentro do carro ou se estava em algum tipo de estado de transição, preso entre o que era e o que poderia ser. O vazio ao redor era tão espesso que parecia se condensar, como uma névoa densa que o sufocava a cada respiração. Ele estava consciente de que estava ali, mas não havia nenhuma forma de medir o tempo ou o espaço. O peso do seu corpo não fazia sentido, nem mesmo sua própria mente parecia ser a mesma. O medo havia se transformado em algo mais profundo, algo que não poderia ser descrito com palavras. Ele tentou chamar por ajuda, mas sua voz não saía. Não havia ar suficiente para emitir som, como se a pressão atmosférica tivesse sido retirada daquele lugar. Ele tentava gritar, tentando lembrar-se de como isso funcionava, mas a garganta parecia seca, como se estivesse sem voz, sem forma. Não havia mais um fora, nem um dentro. Ele não sabia onde começava ou onde terminava. Foi então que algo mudou. Rafael não sabia como, mas ele sentiu uma presença. Algo começou a surgir no vazio, uma distorção. As partículas ao seu redor pareciam se reorganizar, formando formas difusas que dançavam no espaço, como se o próprio espaço estivesse se reconstruindo, criando algo de novo. Era como se ele estivesse observando uma realidade se moldando a partir de um nada absoluto. Mas, em vez de alívio, a sensação era de medo, de um terror indescritível, como se ele fosse um intruso, alguém que não deveria estar ali. Ele não via nada fisicamente, mas sentia uma força crescente, uma pressão, como se estivesse sendo observado por uma presença que conhecia cada parte de sua existência, cada falha, cada medo mais profundo. A sensação de ser observado era esmagadora, como se tudo o que ele havia vivido, todos os pensamentos e ações, estivessem sendo passados a limpo diante dessa força invisível. Então, a voz apareceu novamente, mas não mais como um sussurro distante. Agora, era clara, ressoando dentro de sua mente como um trovão silencioso. Você não pode fugir, Rafael. Nunca poderá. Ele tentou se afastar, mas não havia para onde ir. O espaço ao seu redor continuava a se distorcer, como se o próprio conceito de direção fosse inexistente. Não havia mais estrada, não havia mais carro, não havia mais nada que ele pudesse segurar. Ele estava completamente perdido. Tudo o que você conhece é a estrada. Tudo o que você será é a estrada. Rafael sentiu um calafrio percorrer sua espinha. O que isso significava? O que a voz estava tentando lhe dizer? Ele tentou entender, mas, à medida que tentava, a escuridão ao seu redor parecia se intensificar, como se o próprio espaço estivesse se fechando sobre ele, comprimindo-o, apertando-o com uma força avassaladora. Ele não conseguia mais distinguir seus próprios pensamentos. Tudo o que restava era a sensação do vazio, da incompreensão. A presença ao seu redor se intensificou, e de repente, Rafael foi puxado para a frente.
Era como se ele estivesse sendo arrastado, sem controle, através de uma espiral de escuridão e luz fraca. Ele não podia ver claramente o que estava acontecendo, mas sentia seu corpo ser puxado, como se estivesse sendo levado para algum lugar desconhecido. Ele tentou gritar, mas novamente, não saiu som algum. E então, ele sentiu uma mudança. O espaço à sua volta começou a se reorganizar mais uma vez, agora com mais rapidez, mais violência. Ele foi lançado em direção a um ponto no horizonte, uma linha tênue de luz que surgiu como um vislumbre da realidade, algo que o fez acreditar que poderia escapar. Ele olhou fixamente para aquela linha, tentando desesperadamente alcançá-la, mas quanto mais se aproximava, mais ela parecia se afastar. A luz parecia ser um farol de esperança, mas também a representação do que ele nunca poderia alcançar. Cada vez que ele avançava, a linha de luz se esticava, se tornando ainda mais distante. Você nunca sairá de aqui. Você será a estrada. A frase repetiu-se como um eco, e ele entendeu, finalmente. Não havia escapatória. Ele já havia se tornado parte da estrada. Ele já era estrada, como se fosse a própria essência daquele caminho sem fim, como se ele tivesse sido consumido por ela desde o momento em que havia entrado nela. Rafael, agora completamente ciente de sua nova condição, olhou para sua própria essência. Ele sentiu seu corpo se transformar, não em algo físico, mas em uma presença invisível, uma energia que fazia parte da estrada, que moldava o caminho sem fim, que fazia parte da dor de quem fosse desavisado o suficiente para andar por ela. Ele não estava mais em controle, e nunca mais estaria. A estrada se expandiu à sua frente, sem fim. Não havia mais necessidade de dirigir, de seguir, de olhar para frente ou para trás. Ele estava ali, imerso na escuridão, e a estrada seria tudo o que ele conheceria agora. A voz falou novamente, mais suave desta vez, como uma conclusão inevitável. Bem-vindo de volta, Rafael. Você nunca sairá. Você agora é a estrada. O silêncio que se seguiu à transformação de Rafael foi pesado e profundo. O que antes era um vazio sem sentido agora parecia estar preenchido com uma presença consciente, uma sensação de que algo observava e se alimentava da alma daqueles que se perdiam nesse caminho. A estrada, agora uma entidade viva e pulsante, era a verdadeira força por trás de tudo o que acontecia ali. Aqueles que passavam por ela, como Lucas e Rafael, eram consumidos, absorvidos e transformados. Não eram mais viajantes, mas sim parte integrante desse ciclo interminável. Rafael, em sua nova forma, não sentia mais a necessidade de respirar, de comer ou de se mover como um ser humano. Ele estava imerso em algo muito maior, algo que transcende as limitações físicas. Ele sentia, no fundo de sua nova existência, que a estrada era uma coisa viva, que se estendia infinitamente, engolindo tudo o que tocava. Aqueles que entravam ali nunca saíam. Nunca poderiam sair. As lembranças de sua vida anterior estavam começando a se desvanecer, como se o tempo não tivesse mais significado. Não havia mais distinção entre o passado e o presente. Tudo o que ele era agora, tudo o que ele poderia ser, estava entrelaçado com a própria estrada. As imagens de sua infância, seus amigos, seus sonhos, tudo parecia uma lembrança distante e difusa, como se ele nunca tivesse existido realmente. Mas, em algum lugar profundo dentro dele, algo ainda resistia. Um fragmento de sua antiga consciência lutava contra a imensidão daquela estrada. Ele sabia que, de alguma forma, havia uma fuga possível, uma maneira de romper o ciclo. Ele havia ouvido sussurros de outros que tinham se perdido, mas que, como ele, não haviam deixado de procurar uma maneira de escapar. A estrada os tomava, mas suas almas ainda estavam ali, perdidas entre os ecos daquilo que tinham sido. Rafael sentiu um arrepio, um movimento dentro de sua essência. Ele começou a ouvir vozes. Não as vozes da estrada, mas as vozes daqueles que haviam estado ali antes, daqueles que haviam viajado por esse caminho amaldiçoado e se perdido. Ele sentia as almas deles, todas presas, todas tentando se comunicar, todas tentando, de algum modo, encontrar uma maneira de escapar também. Mas a estrada não permitia. A estrada nunca permitiria. Rafael. A voz veio suavemente, mas com uma intensidade que fez seu ser todo estremecer. Ele sabia que era uma alma perdida, uma alma que havia sido consumida pela estrada, mas que ainda se agarrava à esperança. Você não pode escapar. Nenhum de nós pode. Era a voz de Lucas. Ele a reconheceu imediatamente, como se a presença de Lucas estivesse agora com ele, misturada com as sombras da estrada. Era a voz de alguém que, como ele, havia perdido sua humanidade, mas que ainda lutava, ainda tentava compreender o que havia acontecido. Eu sei, Lucas, Rafael sussurrou, mesmo sem ter boca, nem corpo para formar as palavras.
Mas existe algo em mim que ainda se recusa a acreditar. Eu ainda posso sentir a estrada, mas posso senti-la de uma maneira diferente agora. Talvez ainda haja uma maneira de nos libertarmos, de fazermos a estrada parar. Eu não sei como, mas posso sentir isso, no fundo da minha alma. As vozes de outras almas perdidas começaram a surgir, sussurrando, chamando. Algumas eram desesperadas, outras resignadas. A estrada, como uma entidade viva, começava a se comunicar com ele de uma maneira que era além do que ele podia entender. Rafael sentia como se o tempo estivesse se fragmentando, e as memórias das vidas que ali haviam se perdido estavam começando a se fundir. O ciclo sem fim, tornava-se mais claro para ele agora. Mas, ao mesmo tempo, Rafael começava a perceber algo ainda mais aterrador. A estrada não se limitava a esse lugar. Ela não era apenas uma estrada, mas uma teia, uma rede invisível que se estendia por todas as direções. Ela havia criado outros lugares como esse, outros caminhos, outros destinos amaldiçoados. A estrada não era uma prisão local, mas um sistema complexo que se ramificava, atingindo todos aqueles que se perdiam, todos aqueles que, de alguma forma, tocavam suas bordas. A estrada não tinha fim, e o fim não significava liberdade. O fim era apenas outro ponto de entrada para o ciclo. Rafael agora sabia que ele não era o único. Ele nunca seria o único. Havia outros, como Lucas, que se viam condenados a viver dentro dessa rede de sofrimento e desespero. Mas, mesmo assim, algo dentro dele ainda resistia. A vontade de lutar, de encontrar uma brecha no sistema, de descobrir uma maneira de quebrar esse ciclo interminável, ainda ardia dentro dele. Eu não sei se podemos fugir, Rafael disse para as vozes, sua presença tornando-se mais forte, mais concreta, apesar da falta de forma física. Mas sei que algo precisa mudar. Se não nós, então quem? Se não agora, então quando? As vozes pareciam se silenciar por um momento, como se estivessem refletindo sobre suas palavras. Rafael sentiu, em um súbito momento de clareza, que as almas ali não estavam todas perdidas. Alguns ainda resistiam. Eles estavam presos, mas não estavam derrotados. A estrada, que parecia imutável, agora começava a vacilar. A sensação de que algo estava prestes a mudar invadiu o ar, e Rafael sentiu a tensão crescer. Ele não sabia se era possível, mas, pela primeira vez desde que se perderá na estrada, ele sentiu que havia uma chance. Ele não seria mais uma alma vagando, condenada a percorrer o mesmo caminho sem fim. Ele havia despertado para a verdadeira natureza da estrada, e talvez, apenas talvez, isso fosse suficiente para começar a ruptura, o fim do ciclo. Rafael, com a força de sua consciência renovada, fechou os olhos, ou melhor, permitiu-se fluir para além das limitações físicas e imaginou uma linha de luz cortando a escuridão, uma linha que poderia representar um novo caminho, um caminho que ainda não havia sido traçado. Ele não sabia o que aconteceria, mas sabia que, mesmo que não fosse possível escapar, ele ainda poderia lutar. Mesmo que fosse a última coisa que fizesse. E, com esse pensamento, ele sentiu algo novo. Um fragmento de esperança. E, pela primeira vez, ele sentiu que a estrada não tinha mais tanto poder sobre ele.